Estamos de volta com o programa Eu Tu Elas, aqui nesse espaço lindo, BHZ Espaço. E hoje eu vou entrevistar a Dani Moreira, que é uma amiga muito querida, que eu já sabia há muito tempo que esse testemunho seria dado aqui no programa. E a gente vai falar sobre o tema Está Tudo Bem. Amada, bem-vinda, querida. Estou muito feliz com a sua presença. Eu já sabia desde o início, quando tudo começou, que um dia você estaria aqui. E eu sou muito... Gente, se eu ficar emocionada, eu sou muito grata ao Senhor por ter acompanhado toda a sua história, por ter visto o que o Senhor fez na sua vida e mesmo mediante a tantas dificuldades, esteve tudo bem e está tudo bem, né, amiga? E a Dani está escrevendo um livro, gente, contando um testemunho sobre o que ela viveu durante o período que ela teve um câncer de mama e que o Senhor cuidou dela assim maravilhosamente. E é isso que ela veio fazer aqui hoje, contar um pouquinho pra gente, como que tudo começou, Dani. Conta um pouquinho. Bom, primeiro, obrigada, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. O Senhor é muito fiel, né? Porque desde o primeiro momento eu ouvia na palavra, né? E em vários momentos Ele me deu o versículo, né? E passarás por tudo para que deis testemunho, né? Então, mais uma vez, o Senhor mostrando a fidelidade dEle, né? Eu presente aqui no seu programa. Bom, você me conhece, né, Cris? Você sabe que eu sou uma pessoa que sempre cuidei da saúde. Muito, né? Exemplo de cuidado com a saúde. Gosto muito de esporte, né? Minha família toda é envolvida, né, com o esporte. Então a gente tem esse cuidado com a alimentação. E sempre fiz vários check-ups, né, durante muitos anos. Durante sempre, né? E em 2019 eu ainda não havia feito o check-up, né? E em meados de junho eu senti... No banho, né, no autoexame, eu senti um nódulo muito pequenininho no meu seio. E no primeiro momento, né, a gente não acredita, eu quis negar, falar, não é nada não, vamos ver amanhã se ele vai estar aí, né? E no dia seguinte ele estava lá, né? Então eu falei, bom, vamos tomar uma atitude, né? Eu fiquei bem apreensiva, mas eu falei, vamos tomar uma atitude por etapa. Já fiz a minha oração, coloquei para o Senhor, né? E assim, fui a ginecologista que me pediu mamografia, ultrassonografia e fiz alguns exames e a cada exame acusava uma denominação que se dá ao nódulo, né? Uma nomenclatura diferente, né? Então, no primeiro momento, isso é até muito importante, porque na mamografia, no primeiro momento, a nomenclatura que se usa é BIRADS, né? Para nomear os nódulos ou cistos, e na primeira mamografia deu BIRADS 3, pedindo uma complementação daí a 6 meses. E na verdade, a minha médica me orientou para que eu já fizesse. E aí, quando eu fiz a nova ultrassonografia, já deu um outro tipo de BIRADS com uma possibilidade de ser um nódulo maligno, né? Então eu fui caminhando dessa forma, fazendo os exames, mas sempre sustentada pela palavra. Até nesse ínterim eu estava momento de férias e eu viajei durante 20 dias e o Senhor falou muito comigo durante esses 20 dias, né? Eu perguntava, está tudo bem? Ele está tudo bem e esse nódulo você vai tirar, mas está tudo bem. Amém. E então eu fui ao mastologista, né? E aí ele já me pediu alguns outros exames e disse, você vai fazer a punção. E nessa punção a gente tem aí a certeza quando vem o resultado, né? Se é realmente maligno ou não. E quando veio o resultado, que foi no dia 2 de outubro, né? Foi um fim de tarde, eu peguei na internet e aí eu me deparei com aquele diagnóstico, carcinoma mamário, né, tipo 3, e eu segurei, né, meu marido estava em casa também, sempre junto comigo, e... A gente fica emocionada, não tem jeito. Eu achei que eu não fosse ficar emocionada, me preparei, mas não tem jeito. E aí eu chamei e falei, olha, eu tô com câncer de mama. Ele, não, você não tá. Eu falei, tá escrito aqui. E nesse dia foi engraçado porque era fim de tarde e eu falei, eu quero ficar quietinha com o Senhor. Eu fui pegar meu filho mais novo na escola, voltei, fui pra cama. Só que quando eu recebi o diagnóstico, eu falei com o Xande, meu marido, a gente vai guardar pra gente.
eu não vou dividir isso com ninguém até eu saber a dimensão do assunto. Então o assunto vai ficar entre eu, você e Deus. Né? A gente tinha, na verdade, acabado de perder meu sogro de câncer de pulmão em abril, a família estava muito mexida com aquilo tudo. Isso. E a todo momento veio muito isso dentro de mim. Claro que a oração e a comunhão, né, com os familiares, com os amigos, é muito importante, a gente sabe dar força, mas muitas vezes existe uma especulação no momento que ainda está o processo, que quem está de fora sofre muito mais do que nós que estamos ali, porque é impressionante como o Senhor dá a graça à medida que a gente precisa. E cada um passa por um processo, uns precisam falar, outros precisam se calar, eu acho que não tem regras, não. E isso quem comanda mesmo é o Senhor. O importante é não estar sozinha, né, Dani? Exatamente. Você estava ali o tempo todo com o Xande te apoiando, e você estando com o Senhor, aquilo ali foi te fortalecendo. Exatamente. E aí no dia seguinte, eu já tinha ligado para o médico no dia anterior, né, pós-diagnóstico, pedi para que ele me marcou uma consulta logo cedo. E aí eu lembro que eu ajoelhei quando eu acordei e falei, olha, o diagnóstico é esse, o senhor continua sustentando que está tudo bem e me dá a mão que a gente vai enfrentar isso junto, né? E aí, como eu sou ligada realmente a essa coisa da atividade física, que em cada desafio, né, além da questão de toda a parte química que na atividade a gente processa, né, e que nos faz nos traz mais energia, mais disposição. Eu lembro que antes da consulta eu fui para ginástica, né? E aí, logo depois da consulta, eu fui diretamente para o consultório do médico e eu cheguei lá e mostrei para ele. Olha, o resultado é esse. Ele, não, calma, a gente vai cuidar disso tudo, vai ser muito simples. E aí ele ia viajar e só voltaria no final de outubro. Eu lembro desse caso. E aí eu perguntei para ele, e essa espera, né? Estávamos no início de outubro. E essa espera, ela não é perigosa? E ele falou, Daniele, não é uma espera, é uma caminhada. E tudo isso, eu vi um cuidado do Senhor tão grande, porque durante todo o processo, essa frase, ela fez um sentido lá em dezembro para mim. Então é tão incrível que quando realmente você entrega para o Senhor, independente do que você está enfrentando, você escolhe, né? O Senhor tem uma história para cada um, né? Mas você escolhe, Senhor, eu quero estar de mãos dadas com o Senhor. Eu decido, né? É o nosso livre-arbítrio, né? De escolher. Então, Ele vai te dando sinais o tempo inteiro, né? O tempo inteiro Ele vai te dando sinais. E então o médico me pontuou, né, isso, e durante o mês de outubro eu realmente fiz vários exames que eram necessários para a cirurgia, né? E aí quando ele retornou, a gente consultou novamente no final de outubro e no início de novembro foi marcada a cirurgia, no dia 9 de novembro, né? E é claro que nesse processo somos humanos, então várias vezes a gente cai, a gente chora. Sim, né? E tá tudo bem também, né, Dani? Tá tudo bem a gente sentir, a gente chorar, a gente pedir socorro pro Senhor. Eu penso que todos nós temos esses momentos e acho que é necessário. Sim. O que não dá é para você se vitimizar e ficar naquele lugar comum ali. Exatamente. E isso parte de decisões nossas, né? Porque o Senhor tá ali, a gente sabe disso. E quando a gente escolhe realmente andar de mão dada com Ele e enfrentar junto, a gente vive o sobrenatural, né? Então, no dia 9 de novembro, eu fui fazer a cirurgia. Você passa, né, por vários exames antes, que alguns muito, que te incomodam muito, mas no dia da cirurgia foi incrível, eu já tinha feito a minha oração, né, e eu pedi para ele, né, ser humano, me dá mais um sinal, e eu abri a Bíblia a ermo e li Cânticos, e veio para mim Cânticos 8, que fala, que tem a palavra... Seio, que é lindo isso. E eu, na verdade, eu nunca tinha visto a palavra seios na Bíblia, e eu achei, assim, de um cuidado tão grande do Senhor, tão detalhista, né? Eu caí em prantos, porque aquele versículo, eu sou uma muralha e em seus seios eu construirei 2 torres e você se transformará uma mulher que inspira paz, alguém que inspira paz. E eu falei, não, gente, é muito cuidado do Senhor, né? Eu chorei muito de emoção e correu tudo bem na cirurgia, graças a Deus. Isso foi o início da manhã, no fim do dia eu já estava em casa, né? Já tinha retornado. E aí a gente tinha mais um processo da caminhada que era aguardar a biópsia,
da cirurgia para realmente ter a certeza de qual tratamento adjuvante eu iria fazer. E aí ocorreram-se mais 15 dias, né? Nesse período, após 10 dias, eu já voltei à minha vida normal, de trabalhar, né? De fazer as atividades, de fazer a atividade Até física. porque você não precisou de fazer a químio, né, Dani? Mas a químio eu precisava desse resultado. Então, sim. nesse período... Você ainda não sabia eu se ainda não precisaria sabia, ou não. E aí eu decidi nesse período, até eu realmente ter a certeza da químio ou não contar para os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos adultos, a Petri, o Iago e o Ian, né? Que você conhece todos muito bem, de 13 anos. E eu decidi não contar para eles. E até para minha mãe, né? Eles sabiam que era um nódulo que eu estava tirando, mas que não tinham a certeza de ser maligno ou não. Então passaram-se 15 dias, veio a confirmação de que não havia metástase. E aí o próximo passo é você procurar um oncologista, né? E aí o oncologista ele vai avaliar o seu caso, né? Cada caso é um caso, então a sua idade, o tipo de tumor. E ele me pontuou, Daniele, no seu caso, eu te sugiro passar por um teste que chama Oncotype, que é um teste que hoje existe, né? Já existe desde 2012, me parece, e que ele consegue identificar a necessidade de uma quimioterapia num câncer de mama estrogênio positivo, no câncer de cólon e no câncer de próstata. Esse Oncotype ele pode ser usado para esses 3 tipos de câncer, né? Não todos os cânceres de mama, mas o de estrogênio positivo sim. E é um teste que você pega o material que foi retirado da cirurgia e manda para os Estados Unidos. E fica 15 dias nos Estados Unidos e depois retorna. Então, conversando com ele, ele falou, olha, de 10, eu falei, como é que seria, né, a postura de outros médicos? Ele, olha, de 10 oncologistas, eu acredito que 7 teriam a linha tradicional Aí que está a importância de confiar no seu médico, né? Exatamente. No profissional que você escolheu. Porque senão você fica naquela dúvida, o que que eu faço, o que que eu não faço? As pessoas já estão num momento tão frágil e se não tiver uma confiança no profissional, aí complica, Dani. Sem dúvida nenhuma. Eu acho até, Cris, que é importante, como hoje a gente vê que tem essas possibilidades, é você confiar, mas se houver alguma dúvida contra a conduta, procura um outro, ouve uma outra palavra, uma outra opinião, né? E eu falo importante. Assim, sempre dentro da fé, né? Então, ora, né? O Senhor conduz, mas a gente tem que agir, claro, né? E os médicos são usados pelo Senhor para trazer cura pra gente, isso, pro nosso né? corpo. A gente não pode negligenciar, né? Nem a nossa saúde, nem os médicos, cientistas, né? Claro. Com todo o avanço no tratamento, né? Então, eu mandei o teste e aí eu pedi muito ao Senhor. Falei, Senhor, 2019 está acabando, né? Será que eu peço ao Senhor que me dê, né, essa resposta do que eu vou enfrentar para 2020? Se vai vir uma quimioterapia, que na verdade a gente teme muito a quimioterapia, né? Não só pela perda do cabelo em si, mas também pelo agravamento, né? Tudo que faz no corpo, no organismo com o decorrer dos anos, né? Isso foi até muito ressaltado pelo meu médico, né? E aí, no dia 30 de dezembro, o diagnóstico chegou. E eu fiquei com muito receio de abrir, meu médico viajando, e eu sou uma pessoa que ama Réveillon, Ano Novo, adoro comemorar, adoro, e já estava planejado com uma festa. Eu falei, eu vou comemorar a vida independente do que ainda está por vir, né? Porque a palavra que estava sempre dentro do meu coração era está tudo bem. E é impressionante porque a força que o Senhor nos dá é incrível, porque quando eu penso na história, eu penso em mim, eu falo, gente, de onde que essa força saiu? Quando a gente fala, né, a gente brinca muito. Deus não dá uma carga maior do que a gente consegue carregar, e é verdade, é impressionante o tanto que Ele é cuidadoso. A gente passa pelas situações, são difíceis, não são fáceis, mas a gente consegue, o Senhor nos sustenta, né? Impressionante. E aí no dia 30 de dezembro, né, o meu marido, o Xande, falou, foi lá, nem sabia que ele tinha ido pegar, eu tava na janela do meu quarto, assim, orando, e ele veio com o resultado, e
Dani, menos 1% de benefício para quimioterapia. E aí nesse dia eu caí, literalmente. Eu caí, chorei, agradecendo e assim também numa compaixão incrível, porque você desenvolve isso, né? Durante todo o período que você está passando, os exames que você faz, você vê outras mulheres, outras pessoas, né? Os lugares que você está ali frequentando, os hospitais, as clínicas, né? Outras pessoas passando pela doença, né? E de uma forma muito mais grave, né? E assim eu caí em compaixão com todas as mulheres que recebiam naquele momento um outro diagnóstico, né, e que teriam que enfrentar de uma outra forma. E eu fiquei muito grata, muito grata. E aí o processo, né, o processo se deu, né, então não precisava fazer a quimioterapia e a próxima etapa, novamente com o oncologista, que me liberou de descansar durante o mês de janeiro. Eu estava com umas férias programadas, de viagem, e eu viajei praticamente 20 dias e curti muito. E na volta eu fiz a radioterapia, né? Foram 18 sessões de radioterapia. Quando você chega na clínica ali para fazer, é algo que também mexe muito, porque volta tudo, né? E também é algo que você não conhece, não teme tanto, mas também não conhece, né? É novo. E hoje, como está tudo muito evoluído, todo o processo, né? A radioterapia, no caso do câncer de mama, não dói, né? Eu não tive efeitos colaterais. Às vezes pode ter uma queimação, né? A pele ficar mais sensível, mas realmente foi tudo muito bem conduzido, né? E eu senti, assim, em cada momento que eu estava lá, eu senti a presença do Senhor comigo, né? Até no último dia, né? Da radioterapia, eu senti assim muito claro ele ali comigo e passando a mão no meu cabelo. E minha filha, tá terminando. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho importante a gente pontuar, né, no caso da Dani, e para quem fica aí, né, em casa, para quem tá escutando, é o autoconhecimento, é o autocuidado, é a questão que você contou, né, Dani, de você ter se autoexaminado. Isso é muito importante. A importância de procurar o médico, de ter os exames todos em dia. Sim. Nós precisamos, desculpa, gente, nós precisamos cuidar da nossa saúde, porque Sim. hoje em dia, graças a Deus, nós temos muita tecnologia, muito recurso, e não é, né, Dani, um diagnóstico de tudo acabou, não tem mais solução. Tem solução, tem cura, e para o Senhor, então, sempre tem cura. Se a gente sempre colocar, né, os dois lados juntos, né, o Senhor conduz e a gente usa os que tá recursos aqui, né, que os estão recursos, aqui. Exatamente, que é Ele também que faz com que cada coisa aconteça, né? Que capacita, né, todo o processo. E daí dessa história toda, de tudo que aconteceu, surgiu o livro, que quem quiser saber mais vai ter que esperar para ler. Eu tô doida para ler o livro da Dani. E eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Em breve já as vendas vão ser o quê? Pelo Instagram? Pelo Instagram, por e-mail. Por e-mail, então vamos entrar em contato para ler esse livro e abençoar a vida de outras mulheres que estão passando pelo mesmo processo. E é isso, querida, eu quero te agradecer por você ter vindo, se disposto a estar abençoando a vida das pessoas que estão ali nos ouvindo com seu testemunho, que é lindo. E, gente, quem estiver querendo saber mais, pode chamar a Dani no Instagram, que eu tenho certeza que ela vai ter maior carinho e desejo de abençoar a sua vida. Querida, obrigada, que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa e que você continue linda do jeito que você é e curada, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Queria agradecer o Espaço BHZ, a Saifresh, nosso patrocinador, a 8 Filmes, que está aí do outro lado, a Ágora pelos looks e a Shopping Bem-vinda por esses detalhes lindos. Obrigada, gente!